Meus amados irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquela paz que abre o nosso entendimento, aquela paz que nos fortalece, que ela possa estar no coração de cada um de vocês nesse início de noite. Meditando na palavra de Deus, o Espírito Santo me levou na primeira carta de João, capítulo 1, no versículo 8, a partir do versículo 8, que vai dizer assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos, olha que interessante, gostaria de falar mais do versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que legal. O Senhor Jesus, olha que interessante. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, justo para nos perdoar, para nos purificar. Ei, Jesus está à porta. Apocalipse 3:20 vai dizer o seguinte, Jesus ele falando, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. Jesus ele está falando em Apocalipse 20 sobre você aceitar, sobre a aceitação de Jesus no seu coração, né? Eu gostaria de falar sobre arrependimento. Gostaria de falar um pouco sobre arrependimento, a diferença entre arrependimento e remorso. Arrependimento, gostaria de pegar dois exemplos na Bíblia. O apóstolo Pedro, quando Jesus está ali sendo entregue, né? Quando aqueles guardas vão prender Jesus, o apóstolo Pedro ele comete algo que Jesus já havia dito a ele que ele faria, que seria negar a ele 3 vezes. Né? E ele nega Jesus, assim como Jesus falou para ele que ele negaria a ele, ele negou, aconteceu. Quando o galo canta, e o sinal que Jesus fala é o seguinte, quando o galo cantar, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então o que acontece? O apóstolo Pedro ele nega Jesus, o galo canta e aí ele lembra da fala de Jesus. Aí ele lembra daquilo que aconteceu, daquilo que Jesus falou lá atrás. Nesse momento o apóstolo Pedro bate nele uma dor tão profunda na alma, um arrependimento tão profundo, por causa daquilo que ele fez, por ter negado Jesus. Quantas vezes isso acontece com a gente, meus queridos? Quantas vezes a gente fala assim, não, eu não faço isso, eu não faço aquilo, né? Não, eu sou firme, e nós caímos porque somos falhos. Se o apóstolo Pedro que andava com Jesus ali diariamente, dia a dia, se ele caiu, se ele falhou com Jesus, quem somos nós para não falhar com Jesus? Não é verdade? Mas a boa notícia é aqui no capítulo 1, versículo 9 de 1 João, capítulo 1, versículo 9, vai dizer que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ou seja, Jesus ele está pronto para nos perdoar. Né? Apóstolo Pedro houve um arrependimento profundo a ponto dele chorar, da alma dele chorar. Né? E Jesus, depois que Jesus ressuscita, depois que ele aparece ali para os apóstolos, né? Ali no livro de Atos, no início do livro de Atos ali, quem inicia a igreja de Jesus na terra é o apóstolo Pedro, ele mesmo, sim, aquele que negou Jesus, mas porém houve um arrependimento profundo da alma dele. Ele negou Jesus, mas se arrependeu. Agora com Judas foi diferente. Judas traz Jesus, Judas depois ele vê o erro que ele cometeu, que tentando consertar esse erro, ele vai atrás daquelas pessoas a quem ele vendeu Jesus, tentando devolver aquele dinheiro, que era um dinheiro de sangue, tentando devolver aquelas moedas. Aquelas pessoas não aceitaram. O que Judas fez? Judas suicidou. Judas tentou resolver a situação com a sua própria mão. Ele tentou pôr um fim naquilo mesmo, naquele erro que ele cometeu com a sua própria mão. O que Judas tinha que ter feito? Arrependido, procurado Jesus. Porque se Judas tivesse procurado Jesus, certamente Jesus teria o perdoado. Na verdade, certamente Jesus teria perdoado, porque ele veio para nos perdoar. O ladrão da cruz, ele recebeu o perdão de Jesus ali no seu último suspiro de vida. Será que Jesus não perdoaria Judas? Não, mas Judas, não houve arrependimento da parte dele, houve remorso da parte dele, um remorso. Então a diferença entre remorso e arrependimento, temos que tomar muito cuidado. Remorso é aquela coisa que você percebeu que errou, eu errei, e aí vem aquela tristeza, aquele momento ali,
Mas quando é amanhã você erra de novo. Você esquece daquilo que aconteceu e você acaba errando de novo. Arrependimento é diferente. Arrependimento é algo que acontece no mais profundo da sua alma, né? E aí você não peca mais, você não cai novamente, não é verdade? Jesus, em todos os milagres que Jesus fez quando ele andou aqui na terra, todo mundo, todos que Jesus curou, Jesus sabia o que aquelas pessoas precisavam, mas Jesus gostava de ouvir da boca daquelas pessoas o que elas queriam. Então Jesus perguntava: o que queres que eu te faça? Né? E aí as pessoas falavam, né? E Jesus curava. E depois o que Jesus falava? Vá e não peques mais. Então, meu amado, que o arrependimento ele possa ser sincero em nossas vidas. Cair nós vamos, porque nós somos falhos, mas que possamos arrepender com sinceridade no coração, para que Jesus possa perdoar os nossos pecados.